Estou aqui novamente para contar sobre esta obra de arte de Clarice Lispector, A Hora da Estrela. A Hora da Estrela é uma obra publicada por Clarice poucos anos antes da sua morte. Infelizmente, Clarice foi vítima de câncer no ovário e nos deixou em 1977. Neste mesmo ano, a Clarice deu uma entrevista para a TV Cultura, onde ela conta que está escrevendo A Hora da Estrela, que é uma novela onde conta a história de Macabéa, uma jovem nordestina que vai para o Rio de Janeiro tentar a vida. E tentar a vida como datilógrafa. E ela não era nada boa naquilo que ela fazia. Ela era péssima datilógrafa. Mas péssima mesmo. Tal ponto que o chefe dela tinha dó, né? De mandar ela embora, de despedir ela. É o que o livro conta. Claramente, assim, abertamente, que ela não era boa naquilo que ela fazia. Macabéa também não tinha sonhos, não tinha ambição. Era uma pessoa sem sal, sem açúcar, sem tempero, sem nada. As primeiras páginas do livro, quando você começa a ler, ela, não sei, parece como se você estivesse numa sala completamente branca e você não consegue entender absolutamente nada. Infelizmente é assim. As primeiras páginas que você vai tentando entrar na vida da Macabéa, você vai ver que ela não tem grandes emoções, parece que ela não se sente feliz, ela não se sente tristeza, ela não sente nenhum tipo de sentimento. Ela era uma jovem tão pobre que comia somente cachorro-quente. Vai para o Rio de Janeiro, mora num cubículo, num quarto muito pequeno. E é uma vida deprimente. Ela tinha um namorado chamado Olímpico que nem sequer via graça nela. Tem coisas que neste livro me pegaram de uma forma tão dura e tão desprevenida, porque às vezes nos falta um pouco de ambição na vida. E Macabéa nem sequer tinha isso. Nos falta um pouco de sonhos na vida e também ela não tinha. Ela tinha um namorado que nem sequer o amava, porque ela nem sabia o que era sentimento. E tem coisas neste livro que a Clarice consegue colocar em pequenas linhas e palavras nas páginas que são sentimentos meus, vou fazer um exposed agora, são sentimentos que nem eu mesma sabia que os possuía, nem sentimentos sabia que esses sentimentos não sabia que eu podia tê-los. Porque Clarice consegue colocar para fora aquilo que eu nem descobri sobre mim mesma. Eu acredito que isso vai ser o sentimento de muitos que lerem A Hora da Estrela. Sentimentos que estão ocultos dentro de você, pensamentos que estão ocultos no fundo do seu consciente. Você vai ver que Clarice consegue desmembrar isso de uma forma muito fácil. Clarice disse: se é pobre, não estará me lendo, porque ler-me é supérfluo, para quem tem uma leve fome permanente. Faço aqui o papel de vossa válvula de escape e da vida massacrante da média burguesia. Eu me vi exatamente isso lendo esta novela, que é uma válvula de escape. É tentar entender além de mim mesma, parar de olhar para o meu próprio umbigo, é olhar um pouco para a vida da Macabéa e ver que existem pessoas que não têm grandes ambições na vida. E não é porque eu tenho uma ambição que fulano de tal tem a mesma, ou que fulano de tal também tem ambições na vida. Porque, afinal de contas, não é assim, mas não é disso que se trata esse livro. Isso é apenas um achismo meu, isso é apenas uma palavras e falácias minha. O que se trata de realmente do livro é tão engraçado. Macabéa, ela estava passando por um problema de saúde, ela está junto com a sua amiga no emprego e ela pede ela uma aspirina. E ela diz: por que é que você me pede tanta aspirina? Não estou reclamando, embora isso me custe dinheiro. É para não me doer. Como é que é? Hein? Você se dói? Eu me dou o tempo todo. Aonde? Dentro. Não sei explicar. What the fuck is that? Alguma vez na sua vida você já olhou para o lado, você já olhou para o outro e não sabe como, o que vai fazer, para que você está aqui? É exatamente isso que eu via enquanto lia a história de Macabéa. É que ela não estava no mundo para ser algo. Ela nem sequer tinha um sonho tão grandioso que nos movimenta todos os dias. Ela não tinha essa chama que nosso ser, ela não tinha isso. Na minha cabeça, essa dor que ela se refere, que dói tanto, além dos problemas de saúde que ela vinha sentindo, que a amiga dela diz: você precisa procurar um médico. Ela faz o quê? Procura uma cartomante. É uma garota que a cabeça dela não funciona de uma maneira como a nossa. Então,
existem sentimentos que eles são uma válvula de escape dentro dessa novela da Clarice. Macabea, ela é uma jovem tão marginalizada, tão humilhada, dessocializada, nem sei se existe essa palavra, mas ela não era sociável. E sempre que tentava socializar, era humilhada, porque não sabia nada sobre palavras, nem sequer sabia como usá-las para com o próximo ou para expressar o que é que sentia, porque ela nada sentia. E se sentia, bom, o que deixa o livro fala que ela não sentia muitas coisas, nem conseguia expressar-se bem. Ela com o namorado dela, o Olímpico, ele vira para ela e fala assim: olha, eu vou embora porque você não sabe conversar, você não sabe, é impossível. Aí ela vira para ele e fala: mas é que eu só sei ser impossível. O que é que eu faço para ser possível? Tem coisas que vai além de palavras, né? Vai além de explicações, mas esse simples diálogo moldado em vários outros sentimentos, em vários outros entendimentos, porque às vezes nos sentimos tão possíveis para algumas coisas, tão impossíveis para outra. Eu, particularmente, quando li essa parte no livro, eu me coloquei dentro do corpo de Macabea, assumi forma física e senti os sentimentos que ela sentia. Porque quem de nós, às vezes, não sentimos que não é possível fazer algo, que não somos possível? O que eu faço para conseguir ser possível para essa pessoa, para este trabalho, para esse âmbito profissional? O que eu faço para conseguir ser possível? Porque tem coisas na nossa vida que parecem tão impossível, tão longe, que não vai ser chegado nunca. E era assim que Macabea se sentia. Ela não conseguia sentir muitas coisas, ela não conseguia ver além dos próprios olhos, enxergar uma vida melhor lá na frente, ela não conseguia. Ela não conseguia se ver possível em nada que fazia, porque tinha um emprego como datilógrafa e o seu chefe tinha dó de demitir ela, porque ela era tão ruim, tão pobre, que ele tinha dó. Ela não conseguia fazer nada. Então, às vezes, né, sentimos assim, meio que impossíveis de caber-se em algum lugar. A parte disso, dessa impossibilidade de Macabea se caber em lugares, ela se sentia extremamente sozinha. Eu sei que essa história é narrada em terceira pessoa, né? Porque Clarice, ela escreve o livro, mas dentro do livro ela cria um personagem fictício, que é um jornalista, para poder escrever a história de Macabea. Então, é magnífico a genialidade da Clarice. Aqui eu não sei dizer se a solidão vinha do escritor fictício que Clarice criou para este livro, ou se vinha de Macabea, ou se vinha da própria Clarice. Obviamente vinha dela, mas eu quero deixar aqui: minha força está na solidão. Não tenho medo nem de chuvas tempestivas, nem das grandes ventanias soltas, pois eu também sou o escuro da noite. Embora não aguente bem ouvir um assovio no escuro e passos na escuridão. A solidão não sabe se de Macabea, se do escritor fictício ou se de Clarice Lispector. Pouco mais para frente, Clarice vai escrever no livro que ela precisa um pouco das horas sozinhas, porque senão ela morre. Eu queria achar essa parte, inclusive, mas eu não tô achando. Eu até grifei aqui, mas eu não tô achando essa parte. Então, a parte de sentir essa solidão que Macabea sentia, fora do existencialismo humano, ela não sabia quem ela era. Não sei bem o que sou. Me acho um pouco de quê? Quer dizer, não sei bem quem eu sou. Outras frases desta solidão infinita que, na verdade, eu sinto que essa solidão parte muito dos últimos dias que Clarice viveu, porque este é um dos últimos livros publicados por ela. Clarice morreu, como eu já disse, em 1977, e este livro ele foi publicado justamente nos últimos anos da sua vida, né? Então ela sentia uma solidão por saber que estava morrendo por um câncer, uma solidão infinita, né? Não sabemos como foi os últimos dias, eu pelo menos não sei como foi os últimos dias de Clarice. Ela deixa muito claro neste livro o que ela sentia, o que ela estava sentindo naqueles últimos momentos da sua vida. E eu acho que é por isso que esse livro tem um peso, tanto para mim quanto para quem já o leu, porque é tocante. Eu sou sozinha no mundo e não acredito em ninguém.
Todos mentem, às vezes até na hora do amor. Eu não acho que um ser fale com o outro. A verdade só me vem quando eu estou sozinha. E não somente isso, ela continua escrevendo sobre a sua solidão nos últimos dias. Se ainda escrevo, é porque nada mais tenho a fazer no mundo enquanto espero a morte. Tem uma coisa que a Clarice é especialista em fazer, é pesar o clima. Não sei se vocês já viram a entrevista dela para a TV Cultura, mas a cada frase dela, ela pesava o clima de uma maneira diferente. Eu amo a Clarice. Tem uma parte da entrevista que ela fala exatamente, ela conta o final do livro, né? Ela dá um spoiler ali, mas a gente não sabia que seria este, né? Seria muito engraçado se um táxi me pegasse, me atropelasse e eu morresse. Que tipo de mente isso seria engraçado? Clarice tem uma genialidade, uma monstrualidade escondida dentro de suas palavras, dentro de suas frases, que é algo que me atrai para a leitura dela, para os livros dela, porque dentro de mim também, dentro de um pouco de todos nós, em ler coisas um pouco pesadas, mas pesadas não do tipo, não, sim, do tipo que fere, mas do tipo que vai ferir, mas vai ferir para curar, se é que se me entende. Esse tipo de leitura que você lê um livro que ele te fere, ele te faz reviver lembranças dolorosas, mas que de alguma forma te faz entender que aquilo pode ser curado, que aquilo vai ser curado, que aquilo vai ser cicatrizado. É isso que eu senti lendo algumas partes desse livro, algumas frases que eu sempre, quando estou lendo o livro, eu tenho que rabiscar ele em alguma frase marcante. Não é somente coisa minha, eu sei que todo leitor faz isso. Nem adianta negar, porque eu sei que você faz isso. Clarice não cabe em um vídeo só. Os livros dela são tão tocantes, marcantes, expõem os meus sentimentos, mais do que eu já me expus neste vídeo, mas Clarice, ela consegue trazer tanto uma calmaria, quanto uma parte agressiva, quanto uma parte ferida, quanto uma parte que cura também, que cicatriza, que traz aconchego. Clarice é tudo isso e muito mais. E este livro é exatamente tudo isso. É sobre o existencialismo humano, uma pessoa que não se molda, que não cabe em nenhum lugar. Uma pessoa que não sabe como vai ser o âmbito profissional dela, como vai ser a vida amorosa dela, como vai ser o seu relacionamento sociável. Ela não sabe absolutamente nada. Então, parece que é um ser humano que acabou de nascer e que tem toda a trajetória da sua vida contada por um escritor fictício. Este livro, ele me pegou no colo e me soltou assim, sem proteção nenhuma e sem avisar. Esse é o sentimento ao ler Clarice. Você é soltado assim, ó, pau, no chão, sem ser avisado. Não sei se eu expressei bem ao longo do vídeo, se você conseguiu entender, mas se você tem curiosidade, leia A Hora da Estrela. Fala sobre Macabé, uma datilógrafa que não sabia trabalhar nesse âmbito, que não sabia fazer nada da vida, mas tinha um só sonho, que era ser atriz. Mas ela não conseguiu. É isso aí, gente. Um abraço, até o próximo vídeo. Beijo. Estoy suelto, mami, estoy suelto. Mírame ahora, si no me aperto. Eu vou falar, mano, finalizar os vídeos é sempre muito difícil pra mim. Custa começar.